Glória a Deus. Quero te convidar para abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso número 7. Enquanto o texto é projetado e você também encontra aí na sua Bíblia, eu quero fazer uma observação a respeito da mensagem que eu vou compartilhar com vocês. Evidentemente que toda mensagem, toda pregação na Escritura, ela precisa falar primeiro com o pregador. Ela precisa achar um ponto de conexão no coração de quem prega. Antes de ser uma lição para o outro, precisa ser uma lição para quem vai anunciar essa mensagem. E há mensagens que são mais pesadas de serem pregadas. É muito bom, por exemplo, falar sobre a esperança vindoura, falar sobre como você será glorificado e como Cristo, por exemplo, está na sua vida todos os dias, e a respeito de textos, por exemplo, como Romanos 8, tudo isso nos encoraja muito. Mas nós também não recebemos de Deus apenas palavras de encorajamento. Muitas vezes Deus lança diante de nós palavras com um peso que nos responsabiliza, que nos chama a decisões, a uma tomada de postura. E eu creio que a mensagem de hoje tem um conteúdo assim, um conteúdo que nos chama a uma responsabilidade profunda. Então, antes de ler o texto, de nós falarmos sobre o tema dessa noite, eu gostaria de dizer aos irmãos que é com muita humildade e dependência de Deus que eu prego sobre esse assunto e que Deus tenha misericórdia de mim e misericórdia de vocês. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 12, do verso 1 ao verso de número 7. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Na década de 80, se tornou muito conhecido aqui no Brasil um pregador televisivo chamado Jim Swaggart. Acho que muitos aqui ouviram pregações, principalmente pregações dominicais do Jim Swaggart na década de 80, final da década de 70 e durante quase toda a década de 80. Talvez ele seja a maior influência nesse movimento mundial de pregadores televisivos. Mas em 1988, Jim Swaggart fez uma denúncia pública contra um outro pregador que aparecia nos canais de televisão nos Estados Unidos. O nome desse outro pregador é Jim Bakker, denunciando a vida moral desse outro pregador. E com isso, Jim Bakker perdeu o seu ministério. Acabou o seu ministério. Ele foi excluído da sua denominação, seus programas de televisão acabaram. E Jim Bakker, revoltado com a atitude de Jim Swaggart, contratou um detetive que pegou as fotos de Jim Swaggart com uma prostituta em um motel. E então, no mesmo ano que ele fez uma denúncia moral contra um colega, ele foi pego por esse colega através do trabalho de um detetive, e ele teve que chegar então diante da sua igreja, numa cadeia de televisão, e confessar o seu erro e pedir perdão. E o que mais chocou as pessoas naquela época, no ano de 88, quando ele estava em tão grande ascendência,
era pensar como um homem que estava vivendo dessa forma conseguia subir no púlpito, conseguiu se levantar contra outra pessoa e denunciá-la, sendo que a sua vida, por trás das câmeras, por trás do púlpito, revelava questões morais tão profundas. Um dia, Jim Swaggart foi a um programa e o entrevistador teve a coragem de questioná-lo sobre isso. Como é que você chegou tão longe? Como é que você foi tão duro, tão resistente e se permitiu ir a esse nível de ser tão duro com os outros quando você está vivendo daquela forma e manter isso? Porque aí, com a denúncia, aflorou uma série de outras informações que aquilo não foi um ato isolado. Ele estava vivendo aquilo como uma vida por trás da vida que ele tentava demonstrar. E a resposta do Jim Swaggart nunca saiu da minha cabeça quando ela foi compartilhada por alguém que fez referência a essa entrevista dele. Ele disse: eu perdi o temor. Eu perdi o temor. Perder o temor de Deus para alguém que segue Jesus é uma das maiores tragédias espirituais, psicológicas e emocionais que pode acontecer com uma pessoa. A Escritura nos fala da importância do temor, de nós olharmos para Deus, não temor no sentido de termos medo de Deus, um medo que nos afasta, que nos reprime buscá-lo. Não, isso não é temor a Deus. Temor a Deus é uma profunda reverência, é uma percepção de sua grandeza, de sua majestade, de sua glória, de sua santidade, de quem Ele é. Temor é olhar para Deus e ver o que significa poder se aproximar dele. E quem de nós poderia se aproximar dele se não fosse pela obra de Jesus? Quem de nós poderia estar diante do Altíssimo se não fosse pela obra de Jesus? Então nós precisamos ter o temor de Deus que nos leva a esse ato de reverência. Por isso a Bíblia fala tanto sobre esse assunto. Eu estava lendo, li dezenas de versículos que falam sobre isso, resolvi tirar pelo menos algumas citações de Provérbios, que é um dos livros que mais fala sobre esse tema. Por exemplo, Provérbios 9:10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Aí você vai para o capítulo 10, verso 27, o temor do Senhor prolonga a vida. Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida. E olha que coisa tremenda, afasta das armadilhas da morte. Que peso. Provérbios 16, 6, com o temor do Senhor o homem evita o mal. Com o temor do Senhor o homem evita o mal. Provérbios 28, 14, como é feliz o homem constante no temor do Senhor. E aqui tem uma advertência também para nós. É possível alguém que já foi muito temente entrar numa realidade de destemor. Então é possível demonstrar temor, mas não ser constante na atitude de temor e permitir-se entrar por alguns caminhos muito destrutivos. E aí o texto continua dizendo, e isso para mim é uma palavra muito dura da parte de Deus, porque ele diz, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o versículo continua dizendo assim, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Você consegue observar o que significa você olhar para você mesmo e dizer assim, eu perdi o temor. Eu não considero mais a grandeza, a santidade, a majestade de Deus. Isso não me segura, isso não me detém, isso não pesa sobre mim de tal maneira com que as minhas escolhas sejam pesadas. Eu perdi isso. Algo terrível. O texto que nós lemos no Evangelho de Lucas
É um texto onde Jesus trabalha essa situação em relação aos seus discípulos. É interessante que aparece numa outra versão que havia uma miríade de pessoas. Miríade, a palavra do ponto de vista literal, lá no grego, significa 10.000 pessoas. Mas muitas vezes a palavra é usada no sentido de dizer que é muita gente. E o texto diz então que muita gente foi atrás de Jesus. Uma miríade de pessoas foi atrás de Jesus. Mas ele então chama os seus discípulos mais para perto e fala a eles de um modo preferencial. Então, falar do temor de Deus é algo que a priori precisa ser ministrado no coração daquele que segue a Jesus. O homem sem Cristo, o homem sem um relacionamento com Deus, até que ele seja chamado pela graça, ele não tem a disposição do temor no sentido bíblico que nós estamos falando. Ele pode ter medo de uma divindade. Ou ele pode achar que existe uma divindade que pode ser, de algum modo, um guia ou um facilitador de sua vida. Mas o temor no sentido bíblico de alguém que entende quem é Deus e diante dessa compreensão rende a sua vida, rende o seu coração, pesa os seus valores, pensa as suas escolhas. Essa é uma realidade para aqueles que tomaram uma decisão que a graça os conduziu a tomar, que é de render as suas vidas a Cristo como Senhor e Mestre de suas vidas. E por isso, por estarem em Cristo, conhecem quem é o Pai. Jesus disse para Filipe, quando Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus disse, eu estou com você há tanto tempo, você não me vê? Então o discípulo é alguém chamado a temer diante de Deus, como é chamado a perceber o perigo da falta do temor. Por isso, então, apesar de terem milhares de pessoas ali, Jesus chama os seus discípulos mais para perto. E Jesus diz assim para eles, cuidado com o fermento dos fariseus. Algumas semanas atrás aqui eu preguei quando Jesus falou do fermento dos fariseus e de Herodes. E aqui Jesus nos dá uma resposta muito clara. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é o que, gente? O que o texto diz? A hipocrisia. A hipocrisia. E quando Jesus diz assim, cuidado com esse fermento, a ideia de fermento aqui é algo tão pequeno que contagia tudo. Jesus já usou, por exemplo, a figura do fermento de um modo positivo. Jesus diz que o reino de Deus é como um fermento que leveda toda a massa. Ou seja, se de um lado o reino de Deus entra na vida de alguém e impacta todas as dimensões da sua vida, Jesus está dizendo, mas há um fermento perverso que contamina toda a massa, ou seja, que irá mexer com toda a sua vida, todas as áreas da sua existência, e é o fermento dos fariseus. E eu, meus discípulos, estou dizendo para vocês que esse fermento é a hipocrisia. E aqui eu gostaria que nós pensássemos por um minuto. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e nós dizemos assim, as pessoas são hipócritas. Às vezes olhamos para a igreja e dizemos, a igreja tem muita hipocrisia. E eu vou dizer para você, você está certo nas duas afirmações. O ser humano, de um modo geral, ele lida diariamente com a hipocrisia. E como a igreja é composta de pecadores, a igreja lida com a hipocrisia. Mas a grande questão aqui é se você tem coragem de olhar para você e se perguntar até que ponto a hipocrisia é algo que está ao seu redor. E pode lhe afetar, ou tem lhe afetado. Nessa noite, o desafio de Jesus para nós não é para que nós possamos olhar para o outro e julgar o outro. Não é para que a gente olhe na vida do outro e diga, olha como essa pessoa é hipócrita.
Olha o que ela disse naquela situação e naquela outra, e olha o que ela tem feito. Olha as escolhas dela, e ela diz que é crente, ela diz que crê, ela diz que serve a Jesus. Eu quero, em nome de Jesus, desafiar você a não cair nessa tentação, enquanto nós pensamos nesse tema nessa noite. Sabe aquela coisa que acontece às vezes quando a gente ouve um sermão mais duro, e a gente pensa assim, né? Alguém que às vezes o cônjuge não veio, mas logo hoje. Essa palavra era para ele. Essa palavra era para ela. Lembro de uma situação de um pastor amigo que disse assim, que pregou sobre amor, sobre perdão, e chegou ao final do culto, à porta da igreja, alguém estava saindo e lá vinha aquela irmã, que ele sabia que tinha tanta luta com isso, tanta dificuldade de perdoar. Aquele tipo de gente que consegue entrar na igreja e nem olhar na cara do outro, porque teve um problema não sei o quê, de quando foi fazer o bolo não sei das quantas, ou daquela beca do coral não sei de onde, e não sei o quê, e aquilo tudo vira um ninho de gato no relacionamento das pessoas, e aquela pessoa então saindo pela porta, falou assim, ô pastor, que palavra, pastor, como Deus usou o Senhor nessa noite. Pena que a irmã Maria não estava aqui para ouvir tudo isso. A gente corre esse risco hoje à noite. Palavra, hipocrisia, ela é muito dura. Vocês concordam comigo? Ela é muito dura. Então é muito fácil a nós transferirmos para lá, para cá. Lembro quando estava falando há anos atrás no encontro de casais lá na Bahia, o pessoal muito simples, muito humilde, eu fiz uma colocação sobre a postura do cônjuge, que não podia ser assim. Nesse caso a mulher foi mais corajosa. No meio do culto ela fez assim. Então, em nome de Jesus, o desafio nosso é pensar como nós estamos em risco, como nós estamos diante de um perigo profundo se nós não ouvirmos a advertência de Jesus aos seus discípulos nessa noite. E ele então vira e diz, cuidado, cuidado, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E aí Jesus nos ensina uma coisa muito importante. A hipocrisia, ela começa a gerar um ciclo vicioso na vida cristã. E toda vez, e aí você vai perceber que na verdade todos nós aqui, cada um de nós lutamos com isso, toda vez que o seu discurso está desconectado das suas escolhas, das suas atitudes, do que você vive, do que você faz, por trás disso está o quê? A hipocrisia. A hipocrisia. O que acontece quando nós convivemos com passividade com a hipocrisia? Ou seja, nós temos um discurso, nós temos uma palavra, nós temos uma postura, alguns inclusive têm assim todo um tipão de crente, mas a nossa vida por trás dessa imagem não condiz com a realidade dela. O que acontece quando a gente acha que dá para levar a vida assim, viver assim? Esse ciclo começa a acontecer em nós. E da hipocrisia surge o destemor. Olha o que Jesus diz. Cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia é o fermento dos fariseus. Aí no verso 2 ele fala, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Mas o que a hipocrisia faz? Ela faz com que nós não percebamos que isso é real. Que existe um Deus que julgará todas as coisas. E o que nós conversamos no Facebook está diante dos olhos dele. As mensagens que trocamos no WhatsApp, todas elas estão sendo
vistas. Os negócios que fazemos, as escolhas que tomamos, os relacionamentos que nos permitimos. Há um Deus que está vendo, e esse Deus já disse na palavra dele muitas e muitas vezes. Você acha que isso vai ficar encoberto? Com quem que Jesus está falando? Prioritariamente? Então o que ele está dizendo? Discípulo meu, o que você fala escondido, um dia será ouvido claramente. E aí nós podemos aplicar isso às nossas escolhas mais secretas. Mais secretas. Um dia virá à tona. O autor de Eclesiastes termina o livro dizendo assim: filho meu, saiba de uma coisa, tema ao Senhor, porque um dia Ele trará todas as coisas ocultas ao conhecimento. Mas quando a gente permite que esse fermento se instale, a gente esquece. E a gente vai deixando a coisa ir mais longe, e um pouco mais longe. De vez em quando dá uma balançada. Oh, meu Deus, eu não podia. Oh, Deus. Mas às vezes você está no culto e pensa: nossa, será que a menina mandou a mensagem? Será que hoje vai dar certo? E você vive uma guerra interna, mas como você tem se permitido ser duas pessoas. Porque a palavra hipócrita, eu não sei se você sabe, a forma mais simples da gente entender ela. Um hipócrita é um artista. Se você fosse num teatro da Grécia naquela época, eles não iam dizer, aqui estão os artistas. Eles diriam, aqui estão os hipócritas. E você começa a viver uma dualidade. E isso te rouba o quê? Te rouba o temor. E aí, como não há temor, o que você faz? Você relativiza. Você começa a dizer para você mesmo, tem gente pior. Você começa a justificar, mas é minha fraqueza. Você começa a dar motivos em cima do outro, você acusa o outro das concessões que você faz, você joga o peso sobre ele ou sobre ela. É o pai ou a mãe, é a história. As oportunidades que você teve que pesaram contra, ou as oportunidades que você não teve que pesaram contra também, ou é o cônjuge que não te satisfaz como deveria, as suas emoções, as suas necessidades, você vai achar desculpas. E o que vai acontecer com você? Você vai aprofundar. E aquilo que um dia doeu, trouxe um certo incômodo, vinha a sua consciência, gente, eu não posso, gente, eu não posso, gente, eu não posso. Agora virou o quê? Rotina. Acabou o temor. É o que nós podemos chamar de uma cauterização da mente, não tem mais temor. Mas também não tem mais relação com Deus. Intimidade com Deus, não tem mais experiência com a glória de Deus, não tem nenhuma intimidade mais com o Senhor, ela foi roubada, ela foi tirada, e existem duas pessoas coexistindo, duas identidades de uma pessoa só. E isso destrói você, isso arrebenta com você. E Jesus então, mostrando e demonstrando essa realidade que o coração humano muitas vezes assume, ele nos lembra então que o que disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado aos telhados. Irmãos, nós precisamos resgatar o temor de Deus em saber que um dia todo o nosso mal será exposto diante de nós e de uma grande multidão. Pastor do céu, o que eu posso
fazer para escapar disso? Quanto ao que está para trás, nada. Quanto ao que está para frente, você pode resgatar o temor de Deus e tratar a sua vida na presença dele. Mas Jesus não para aí. Ele diz, e é muito interessante porque ele chama os seus discípulos de amigos. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. O que Jesus está dizendo? Existe violência, não existe? Você não tem medo de repente levar um tiro de bala perdida, ser morto num assalto, sacando seu dinheirinho lá no banco, alguém chega, só de você piscar ele, puf! E aí foi embora a sua vida? Ou um doido no trânsito, que pega o carro, transforma numa arma, bate em você, pronto, acabou a sua vida. Num piscar de olhos, Jesus está dizendo só, vocês não precisam temer isso não. Sabe o que vocês deveriam temer de Jesus? Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Quem é esse? Quem é esse? Ah, pastor. Tá vendo? Teve muita dúvida aqui hoje, né? Quem? Né? Quem então, pastor? Com certeza não é Satanás. Você acha que Satanás lança alguém no inferno? Você acha que é ele que faz isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Escritura diz que o inferno é destinado a Satanás e seus anjos. Quem criou o inferno foi Deus. O inferno é um lugar sombrio, como a gente vê nos vídeos, nos filmes. Né? Tem um lugar onde Deus governa, tem um lugar lá onde o diabo está governando. Chifrudo, calor, espetando o povo. O diabo treme diante da ideia do inferno. E os homens deviam fazer o quê? Nós precisamos temer aquele que não apenas pode matar o corpo, mas também manda ao inferno. E essa pessoa é o Deus Todo-Poderoso, juiz de todas as coisas. Ele deve ser temido. E isso está sendo dito para os discípulos de Jesus. Ele é o Senhor que manifesta a sua graça salvadora, mas que também julga o pecador e o pune. O que Jesus está dizendo? Que se você o segue, então você deve viver debaixo do medo do inferno? Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que Deus é o Deus de graça, mas Deus é o Deus de justiça. E se você não vai para o inferno, é porque Ele jogou o peso que te jogaria no inferno sobre Cristo. É por isso que você não vai para lá. E diante de um Deus que julgará todos os povos, todas as gerações, e que lançará no inferno aqueles que nunca se renderam a Jesus, nunca receberam a justiça de Jesus, nós vamos fingir que Ele não está nos vendo. E que podemos fazer nossas escolhas contra Ele, sem que isso se volte contra nós. Essa é a advertência de Jesus. Nós sabemos de uma coisa, irmãos. Quem de nós aqui não luta todo dia com o pecado? Quem de nós aqui não é tentado todos os dias? Todos nós somos. E eu vou dizer mais. Não apenas somos tentados, como pecamos diariamente. Como diz 1 João capítulo 1, se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Mas nessa noite eu não estou falando sobre o fato de você ser pecador e você lutar com as tentações e você viver uma vida onde tantas e tantas vezes você erra com Deus. Eu estou falando sobre o fato de você estar em paz com o seu pecado. De você estar, na verdade, rendido a Ele. De você fingir que está tudo bem, quando não está.
Essa é a questão aqui. Por isso, ao invés desse ciclo que destrói, que corrompe, que tira a sua identidade, que rouba de você a alegria da salvação, é outro ciclo que a gente tem que criar, porque pecadores todos somos, e pecar todos pecamos. Então Deus nos convida ao arrependimento. Então, na sua luta contra o pecado, você finge que Deus não está vendo, continua a sua progressão e cada dia você afunda mais e mais. Não. Na sua luta contra o pecado, por causa do temor, você se volta para Ele. Por causa do temor, você recorre a Ele que é rico em perdoar. Por causa do temor, você diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não quero ser falso aos teus olhos. Eu não quero que o Senhor olhe para mim e veja alguém que está tentando fazer um teatro com o Senhor, porque ninguém pode enganar o Senhor. Então nosso coração é levado não a nos afastar de Deus. O temor não nos afasta de Deus. O temor nos leva para a cruz. O temor nos põe de joelhos. O temor nos chama à mudança. O temor nos chama ao quebrantamento. O que é diferente disso aqui. E aí, quando nós nos arrependemos, o que acontece? A nossa fé é renovada. Uma das piores coisas para um discípulo de Jesus é quando ele rende o seu coração na presença de Deus. Ele se arrepende, mas ele não consegue, pela fé, abraçar o perdão. Quando nós nos arrependemos com sinceridade, nós podemos crer, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar, o que, gente? De toda injustiça. Então me arrependo. Ao invés de correr para longe, eu corro para perto. Ao invés de fingir que nada está acontecendo, ao contrário, com todo o constrangimento que eu possa ter, eu me achego e falo: Senhor, me perdoa. Eu creio que Cristo é poderoso para me limpar e me purificar. E aí o que acontece conosco? Nossa fé é renovada. Nossa fé é renovada. E aí isso precisa gerar um fruto. Isso precisa gerar um fruto, que é a obediência. E aí a gente, ao invés de ter um ciclo vicioso, a gente passa a ter um ciclo virtuoso na presença de Deus. É muito interessante porque nesse texto Jesus diz assim: tenha um temor diante daquele que não só mata o corpo, mas envia para o inferno. Mas Jesus prossegue a sua palavra com os discípulos. E aí ele diz assim: sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. E aí no verso 6 ele diz: não se vende 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. E aí olha o que Jesus diz. Ele diz: temam. E aí logo depois ele diz assim: não tenham medo. Coisa tremenda. Por isso que ter medo de Deus, como um pai terrível, pronto a punir, é, na verdade, negar a graça, negar o Deus bom e gracioso que Ele é, mas se esconder atrás da graça, como diz Paulo. Então, diante da graça, nós vamos pecar, nós vamos então aí aprofundar no pecado, e Paulo diz assim: de modo algum. Ou seja, se de um lado a visão da graça não pode me levar a perder a visão da justiça, a visão da justiça precisa me ajudar a perceber a graça. E Jesus diz: se vocês estão fugindo desse fermento,
Se vocês estão fugindo da hipocrisia que leva ao destemor e relativiza tudo na sua vida e faz com que a sua vida pareça estar bem quando ela está muito longe daquele que é o Senhor dos céus e também do inferno, tenham temor. Mas Jesus diz: se você é meu discípulo, não tenha medo. Não tenha medo. E ele continua dizendo assim: eu lhes digo, ou melhor, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Que coisa tremenda. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quando nós então olhamos para Jesus, que é a nossa justiça, que é aquele que levou sobre si o peso do nosso pecado, e nós confiamos nele, ao mesmo tempo que buscamos viver para ele em arrependimento, fé e obediência, nós somos renovados pela glória de Deus, e o temor de Deus visita a nossa alma. As pessoas que viam a glória de Deus em Jesus, era gerado nelas temor. Mateus 9:8, vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Isso quando Jesus curou um paralítico e perdoou os pecados daquele homem. Lucas 5:26, todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor. Ou seja, há uma correlação profunda entre você olhar para Jesus, ver a glória de Deus e então o temor de Deus se renovar em você. Glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Lucas 7:16, todos ficaram cheios de temor e fizeram o quê? Fugiram? Ficaram com medo de Deus? Não. E louvavam a Deus. E louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Anos atrás, eu ouvi um pastor chorar, porque ele disse o seguinte, que muitas pessoas apontaram o dedo para o Jim Swaggart por causa da dureza do coração dele e a falta do temor. E as pessoas não sabiam que existiam centenas de obras espalhadas, sustentadas pelo ministério dele, principalmente no continente africano, não só levando o evangelho, mas naquela época de muita miséria, como existe até hoje, sustentando milhares e milhares de famílias e crianças, e que toda essa obra pereceu quando aquele homem caiu. O que a falta de temor pode fazer? O que ela pode produzir? Mas há pouco tempo, lendo um livro, um pastor disse como ele se espantava com as pessoas quando um bêbado entrava na igreja. Você já viu um bêbado entrar na igreja? Há pouco tempo, um entrou aqui, conhecido nosso, uma pessoa que a gente tem caminhado com ele já há muito tempo, e ele estava muito bêbado. E o palco era um pouquinho menor, ele foi ali para aquele canto, e quase o culto inteiro ele urrava. E começou uma disputa violenta naquele culto. Porque o povo olhava para lá e olhava para cá, olhava para lá e olhava para cá. Acho que ninguém naquela noite conseguiu ouvir a mensagem, prestar atenção na mensagem. Esse pastor diz assim, às vezes entra um bêbado na igreja e a atenção de todas as pessoas volta, até daqueles que não estavam nem interessados na mensagem. Aí ele faz a seguinte pergunta. Se um homem embriagado consegue às vezes ter um impacto tão grande na igreja, qual o impacto que deveria ter um homem cheio do Espírito Santo? Quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não é possível ser cheio do Espírito sem temer a Deus. Não é possível
renovar a glória de Deus, que a Bíblia diz que nós somos renovados de glória em glória. Há uma porção para nos renovar dioturnamente na presença de Deus, mas nós não seremos renovados, pelo contrário, nós iremos muito mais longe no caminho que estamos indo, se nós não resgatarmos o temor a Deus. Mas no temor de Deus, a glória dele se renovará. E ao invés de medo, você vai louvar. Ao invés de vergonha, você vai se alegrar. Ao invés de peso e amargura e dor, você será liberto de um fardo que uma vida dupla produz. Preciso do perdão de Deus todos os dias da minha vida, mas eu estou em guerra para agradar o coração do meu Deus. Temo o Senhor com toda a minha alma e com todo o meu coração, e isso irá mudar tudo. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça. O convite de Deus é para que, se for necessário, você arranque o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. O que Deus está dizendo é: olhe para mim, me encare. Como diz Isaías: vinde, pois, a mim, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate e escuros como carmesim, eu farei da sua vida ela branca como a neve. É o convite de Deus. Para isso você tem que reconhecer quem Ele é e se render nas mãos dEle. Eu quero te dar um tempo para orar. Em silêncio. Você e Deus. Fale: Senhor, resgata o temor do Senhor na minha vida nessa noite. Eu não quero ser um ator. Eu sou um pecador que preciso do Senhor todo dia. E eu quero me mostrar diante do Senhor como eu sou, para que o Senhor me renove todos os dias. Mas eu não quero ser um ator. Eu não quero ser um hipócrita. Olhe para Jesus. Se admire dele. Olhe para o Senhor da sua vida. Veja a sua glória, a sua santidade. Se há uma fortaleza espiritual, algo que tem te escravizado nessa noite, no mais profundo da sua alma, grite: Senhor, me socorre. Senhor, quebra esse grilhão que tem me tirado para longe do Senhor e tem roubado o temor do Senhor na minha vida. Eu me arrependo na tua presença, eu me rendo na tua presença. Diga isso para o Senhor. Há uma porção de glória para você nessa noite, para renovar você na presença do Deus Altíssimo. Se você puder, eu queria te convidar a se ajoelhar comigo. Vamos orar ao Senhor.
Deus Altíssimo, Senhor do céu e da terra, Todo-Poderoso, que tem nas tuas mãos o governo de todas as coisas. O Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o enviou em nosso favor para que através de sua morte e ressurreição tivéssemos vida. O Deus do Espírito Santo que habita naqueles que temem o Senhor. Nessa noite, Senhor, nós queremos nos render a Ti. Queremos que o Senhor tire de nós o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Queremos que o Senhor nos dê nessa noite a coragem de estar diante do Senhor como somos e como temos vivido. Eu sei que muitos de nós se envergonham de que o Senhor veja o que o Senhor na verdade já tem visto. Mas nessa noite, transforma, Senhor, a nossa vergonha em um renovo da nossa vida contigo. Um renovo da nossa caminhada. Gera temor no nosso coração, Senhor, por Ti. Não permita, Senhor, que a sedução deste mundo roube de nós a visão da Tua glória e da Tua majestade. Nessa noite, Senhor, perdoe o Teu povo. Perdoe a mim, Senhor, que sou pecador. Perdoe a cada um de nós pela Tua maravilhosa graça. Renova a nossa fé e nos conduz à obediência, Senhor. Que saiamos daqui dispostos a lutar e não a nos alinhar com o pecado. Que saiamos daqui dispostos a, diante do Senhor, lidarmos com as tentações, mas não cedendo a elas como se elas fossem uma parte normal das nossas vidas. Nessa noite, Senhor, enche-nos com Teu Espírito. Enche-nos, Senhor, com Teu Espírito. Porque por nós mesmos nós não podemos fazer nada. Enche-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito. É a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.